Olá pessoal, tudo bem? Então, eu volto aqui para falar com vocês sobre nossas atividades, né? Mesmo que guardados em casa, né? Nos protegendo aí dessa pandemia que tem atacado todo mundo, mas a gente não pode parar, né? Então, eu estou gravando aqui algumas aulas e vou disponibilizar para vocês, para a gente ter revisões aí dos assuntos ministrados na escola e para se manter ativo, tá certo? Eu estou aqui de uma forma meio que improvisada, na varanda aqui de casa. Aí certamente que a gente vai ter alguns ruídos aqui ao longo da gravação do vídeo, mas faz parte, tá bom? Então sejam compreensivos comigo e vamos tentar aproveitar aí essa oportunidade para retomar nossa concentração aí no estudo das matérias do curso, né? A começar por essa que é a meteorologia, tá bom? Bom estudo a todos. Eu vou estar aqui disponível para responder eventuais perguntas no chatzinho, no WhatsApp ou por e-mail. Sempre disposto a ajudar, e qualquer outra solicitação que tenha, por favor, me passe, tá bom? Mas vamos à nossa primeira aulinha, né, do assunto meteorologia, ok? Lembrando que o foco é realmente o conteúdo programático da ANAC, né? Então não vamos expandir muito aqui a nossa análise sobre o assunto, né? A ideia é realmente ajudar o comissário de voo. O conteúdo do piloto é diferente, os meteorologistas também, né, estudam de uma forma diferente, a gente não pode comparar, né, os objetivos, ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar do começo, né, vai fazer aqui uma passada em todos os slides que vimos em sala, vamos explicar novamente algumas coisas e fazer alguns exercícios, depois a gente se coloca à disposição para retirada de dúvidas, tá certo? Bom, então vamos lá, né? A gente vai entrar aqui com o assunto meteorologia, né? Meteorologia é uma palavra bastante interessante, muita gente tem dificuldade até de falar, né? Meteorologia, muita gente usa meteorologia. Bom, meteoro, aquilo que ocorre na atmosfera. Logia, estudo, né? Então a gente vai estudar as ocorrências atmosféricas, aquilo que ocorre com a nossa atmosfera, beleza? O foco do nosso estudo é a utilização desse conhecimento para atividade aeronáutica, né? A gente vai fazer um estudo mais específico, né, dentro dos impactos da meteorologia em nossa atividade, que é a aviação, ok? Bom, então aí, meteoro, aquilo que está na atmosfera, logia, estudo. Então, juntando, meteorologia, estudo das ocorrências da atmosfera, tá? É isso que a gente vai tratar a partir de agora, sempre com foco na aviação. Bom, a atmosfera, né? Para muitos, uma camada muito extensa, né? Uma coisa quase que sem fim, mas na realidade, se comparada com o tamanho da própria Terra, a gente vai perceber que a atmosfera ela é bastante pequena, curta, né? Com muita atividade, com muita energia, né, com grande capacidade de proteção do nosso planeta, mas que realmente não tem a dimensão que a maioria das pessoas acha que tem. Pra vocês terem uma ideia, se compararmos aí toda a massa do planeta, né, 95% seria ali dividido entre a litosfera e a hidrosfera, ou seja, a parte sólida e a parte líquida da Terra, e apenas 5% dessa massa é realmente composta de gases, né? Esses 5% de massa de gases que compõem aí o nosso planeta é que estaria, digamos assim, envolvendo todos os outros 95%, né? Que é composto aí pela parte sólida e a parte líquida da Terra. Então, a gente pode afirmar aí sem titubear muito que a atmosfera é uma espécie de camada, uma pele, né? Que envolve a Terra e protege, né? Sem dúvidas, protege o nosso planeta, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as características, sobre as propriedades, o que ela exerce, como é que ela se comporta. Essa é a ideia aqui do nosso estudo, tá?
Eu vou dividir os vídeos aí em uma série de 4 ou 5 para facilitar aí o entendimento de vocês e também a minha gravação, né? Mas a gente vai abordar tudo, ok? Então vamos lá, vamos mergulhar aí nessa nossa atmosfera. Bom, antes disso, com que olhar a gente vai fazer esse mergulho, né? A meteorologia, ela segue basicamente, assim, dentro de uma análise muito grande, né? Por 2 caminhos, né? O estudo, pelo entendimento, pelo acompanhamento, né? Da evolução do clima, do tempo, né? E a utilização desse conhecimento numa atividade humana, né? Com objetivos específicos. Então a gente vai dividir a meteorologia em 2 caminhos, meteorologia pura e meteorologia aplicada. Então meteorologia pura é o estudo do clima, do tempo, né, o entendimento dos fenômenos meteorológicos. Ok, eu quero saber como é que a coisa funciona e vou pesquisar e vou estudar para me informar. Agora, a meteorologia aplicada é quando a gente utiliza os conhecimentos adquiridos, né, por esse estudo, um determinado ramo da atividade humana. Por exemplo, a agricultura precisa fazer uso da meteorologia para obter maior sucesso, né, para obter maior produtividade, para que o agricultor possa plantar na hora certa, possa colher na hora certa. Então, a gente pode dizer que a meteorologia agrícola, ela seria um tipo, né, ou um segmento de estudo da meteorologia aplicada, estaria dentro da meteorologia aplicada. A meteorologia aeronáutica, da mesma forma, né, aqueles que se interessam por aviação, que trabalham com aviação, eles vão ter interesse em estudar meteorologia, os fenômenos meteorológicos, sobretudo aqueles mais impactantes na atividade aérea, justamente para trazer para a nossa atividade, que é a aviação, mais segurança, mais eficiência, né? Então, a gente sabe que grande parte dos acidentes aeronáuticos tem lá como um dos fatores contribuintes, né, o fator meteorológico, né? Ou nevoeiro, ou chuva forte, ou vento forte, né? Então, nós temos lá o acidente de Tenerife, né? O maior acidente em termos de vítimas da aviação, tinha lá o fator nevoeiro contribuindo para a ocorrência do acidente, entre outros fatores, né? O acidente com a aeronave do governador Eduardo Campos, de Pernambuco, tem lá a questão da chuva, né? Na execução do procedimento para aproximação em Santos, o tempo estava ruim, estava chovendo, e isso colaborou para a desorientação do piloto, né? Nós temos o acidente envolvendo o membro do Supremo lá, o Teori Zavascki, né, que tentando pousar em Paraty, acabou se chocando contra a água, né, quando o teto estava muito baixo. Então, o acidente da TAM em Congonhas, né, entre outros fatores, tinha chuva, a pista estava molhada. Então, a meteorologia ela tem se mostrado presente em grande parte dos acidentes, e só por isso já merece uma atenção especial, né? Mas, além disso, a gente também pode buscar eficiência, né? A gente pode tentar chegar mais cedo, buscar voar dentro de um ambiente de menor resistência ao avanço, evitar aeródromos onde a operação esteja comprometida em função de fenômenos meteorológicos e, dessa forma, evitar desperdício de combustível e tempo. Então, assim, além da segurança, tem também, obviamente, a questão da eficiência da economia, tá certo? Então, fechando aí o assunto, né? A meteorologia aeronáutica, né, faz parte da meteorologia aplicada, é um ramo da meteorologia aplicada. Qual é o objetivo? Trazer mais segurança e eficiência, né, para a atividade. Bom, vamos avançar aqui. Bom, complementando, né, então, à medida que a gente toma conhecimento do clima e dos impactos, ou melhor, do tempo, né, quando a gente tenta diferir tempo de clima, né, quando a gente fala de clima, a gente pensa em algo dentro de um período mais extenso, né. Então, clima a gente entende a variação de tempo, né, de fenômenos, de ocorrências dentro de um período maior de tempo, né. Quando a gente fala de tempo, é uma coisa mais distante, né, mais instantânea, né, o tempo agora, né, o tempo daqui a pouco, tá certo? Então, dentro da ideia da meteorologia, seria mais ou menos essa a concepção, tá? Então,
À medida que você tem, por exemplo, como nessa foto aí, a ocorrência de nevoeiro, é óbvio que um pouso nessas condições, sem muito conhecimento a respeito da meteorologia, seria praticamente impossível, né? Como é que o piloto iria encontrar a pista, por exemplo? Então, à medida que a gente estuda, conhece o fenômeno, a gente consegue desenvolver instrumentos, né, tanto na aeronave quanto na superfície, né, no apoio às aeronaves, a gente consegue desenvolver equipamentos e procedimentos para operar, né, mesmo diante de uma ocorrência complexa como essa. Então, o estudo da meteorologia, né, sobretudo a meteorologia aeronáutica, dentro da aplicação na atividade da aviação, ela permite esse tipo de desenvolvimento. Então, o nevoeiro hoje, em parte dos aeródromos do Brasil e do mundo, não impede a atividade. Tá? Essa é a ideia. Então, na sequência, a gente vai ver aqui um vídeo bastante famoso na internet, né? E que a gente percebe bem, né, a utilização aí prática disso tudo que eu estou falando aqui, ou seja, da utilização do conhecimento meteorológico na aviação, tá? Então vamos rodar aqui o vídeo. São Paulo Guarulhos International Airport Tower. Essa é a gravação de uma ATIS, né? ATIS serviço automático, né, de informação terminal, né? O ATIS, ele vai estar presente aí na maior parte dos aeródromos, sobretudo aqueles mais movimentados, né, onde o controle gráfico aéreo teria dificuldade de ficar repetindo essas informações, certo? E aí você tem as informações, tanto de meteorologia quanto de operação dos auxílios daquele aeroporto, tá? Então, a temperatura, a pressão atmosférica, né? Algumas informações técnicas como nível de transição, tá? Tudo isso vai estar presente, restrição de visibilidade. Tudo isso vai estar presente nessa informação que o piloto pode, de forma automática, ou seja, porque é uma gravação, ele pode obter simplesmente sintonizando a frequência desse ATIS. Tá? Então, nesse vídeo aí, é uma aproximação para pouso em Guarulhos, né? A tripulação já tomou conhecimento das condições meteorológicas e aí o avião vai fazer essa aproximação para pouso. Sem recursos, né, sem o conhecimento, sem o procedimento, sem o equipamento, não seria possível pousar num aeródromo acometido de nevoeiro, né, ou seja, operando dessa forma. Vejam que a visibilidade agora é zero, né? A aeronave está aí a uma velocidade aí, próxima de 190 nós, ou seja, mais de 300 km por hora, e sem enxergar nada. À medida que vai baixando essa velocidade, vai reduzindo aí até 110 nós, 120, 105 aí na finalzinha, dependendo do tipo da aeronave, e vai tocar a pista nessa velocidade, né, com uma velocidade bastante razoável. Tá aí, né? Mesmo com visibilidade muito reduzida, o piloto conseguiu encontrar condições satisfatórias para pouso, devidamente alinhado, né, numa altitude adequada, bem estabilizado, vai fazer o pouso com tranquilidade. Né? O que proporcionou isso? O conhecimento, né, basicamente o conhecimento a respeito da meteorologia, que possibilitou a elaboração, né, e a disponibilização de equipamentos que proporcionem esse tipo de operação. Tá certo? Eu acho que aí ficou bastante claro a importância do assunto que a gente está tratando aqui. Bom, então voltando para a nossa atmosfera, né? O ar atmosférico, né? Eu não gosto de misturar os termos, né? A atmosfera é o ambiente, o ar atmosférico é um elemento desse ambiente, então eu fiz a correçãozinha nesse slide aí. O ar atmosférico, ele é composto essencialmente de nitrogênio, oxigênio, e aí em quantidades muito menores, né, diversos outros gases, né, com destaque aí para o argônio. Então, nitrogênio ocupa 78% dessa composição, o oxigênio 21%,
e aí dividido para outros gases, né, 1%, ok? Essa disposição, essa composição é importante para efeito de prova, né, da ANAC, é bastante importante, costuma ser cobrado, então a gente tem que memorizar: 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% aí para outros gases. Então, características do ar, né? Bom, como o ar é, né? O que caracteriza o ar atmosférico? Bom, lembrando que o ar é fluido, né? Um fluido, e como fluido ele não tem uma forma específica, né? Ele é um fluido estático, né? Ao contrário do que muita gente imagina. Então, ele tem essas características bastante comuns. Translúcido, ou seja, ele deixa passar a luz com relativa facilidade. A gente enxerga através dele, né? Então ele é translúcido. Inodoro, não tem cheiro característico. Ninguém chega aí num ambiente dizendo que está sentindo cheiro de ar, não faz sentido, né? Compressível, né? A gente consegue comprimir o ar e elástico, dessas duas características estão relacionadas, né? Isso mostra um pouco da elasticidade, ou seja, a variação de volume, né? Desse elemento. A gente consegue visualizar isso aí, né? Quando pega numa seringa, você tampa ali a saída de ar que aperta, você consegue fazer com que aquela mesma quantidade de ar ocupe, né, um volume menor, fazendo com que esse ar fique mais comprimido, ou seja, como está aqui na parte da seringa embaixo, né, você tem menor espaço aqui, né, para guardar esse ar, então as moléculas ficam bem mais próximas, a densidade aumenta, né, a quantidade de massa é a mesma, mas como a área, que o volume aqui, melhor dizendo, diminuiu, né, a densidade vai ser aumentada, ok? As moléculas vão estar mais próximas, esse ar vai estar mais denso. À medida em que você mantém a mesma quantidade de ar aqui dentro e puxa essa haste, fazendo com que o volume, né, onde o ar está aprisionado, aumente, você vai permitir o afastamento entre essas moléculas, né, fazendo com que a quantidade de massa permaneça, mas que a densidade realmente seja diminuída, né? As moléculas vão estar mais afastadas entre elas, ok? Então, isso também é uma característica. Essa elasticidade, essa capacidade que o ar tem de se adaptar aos diversos volumes, né? É lógico que existem limites para isso, é uma característica importante, né? Inclusive muito utilizada tanto na aviação quanto em outros meios, né? Em outros recursos, sistemas de amortecimento, né? De trem de pouso, no caso do avião, no caso dos automóveis, né? Muitos têm suspensão a ar, ônibus, caminhões, né? Máquinas pesadas, acabam utilizando essa elasticidade para desenvolver aí um sistema de amortecimento, tá? São chamados sistemas pneumáticos, né? Ele é homogêneo, ou seja, a gente não vai identificar os elementos, né, presentes nessa mistura, é como se fosse uma só substância. Então aqui a gente faz uma comparação: se você diluir açúcar, por exemplo, na água, né, você vai ter uma mistura homogênea, você não vai conseguir identificar onde está o açúcar, onde está a água, né? Você não criou uma terceira substância quando juntou esses dois elementos, né? Eles estão ali juntos, mas de forma homogênea você não vai conseguir identificar cada um desses elementos, né? Diferentemente, eu tenho aqui, né, uma mistura heterogênea. Eu botei aqui para vocês diferenciarem, né, a água e o óleo. Então aqui você tem os dois elementos misturados, ou seja, juntos no mesmo recipiente, com liberdade para interagirem, mas eles não se misturam ao ponto de parecerem uma só substância. Então fica caracterizada aqui uma mistura heterogênea, né? Estou tentando utilizar aí uma linguagem bem simples, né, para diferenciar e facilitar a análise de vocês. Então o ar ele é homogêneo, a gente não vai conseguir, é uma mistura mecânica, né? Os gases estão ali juntos, mecanicamente, não vão reagir entre eles, mas que a gente não vai conseguir identificar, né, assim facilmente onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio, né, onde está o argônio, qualquer outro gás, tá certo? E é estático, talvez essa característica seja a
a mais intrigante aqui para a maioria das pessoas, né? Porque desde pequeno a gente ouve aquela frase que o vento é o ar em movimento, não é isso? É verdade, o vento é o ar em movimento, mas esse movimento não é do próprio ar, né? Esse movimento é gerado por forças externas, né? São outras forças que atuam fazendo com que esse ar entre em movimento. O ar por si só é um fluido estático, assim como a própria água, né? Se você deixar uma certa quantidade de água num copo ali e tal, e se nada mexer, né? Se nenhuma força atuar sobre esse líquido, ela vai continuar ali. Assim é o ar também. Ele por si só não se movimenta, né? Ele é um fluido estático. Forças outras que podem atuar fazendo com que ele seja movimentado de um lugar para o outro, fazendo com que a gente tenha o vento, ok? A principal dessas forças é o gradiente de pressão. Essa é uma questão importante que a ANAC costuma cobrar em prova, né? Mas que a gente vai, no momento mais oportuno, voltar a falar. Por agora, é só entender que o ar não se movimenta. O ar padrão ele é estático, tá bom? Então, vamos lá, fechando. O ar é translúcido, inodoro, compressível, elástico, homogêneo e estático. São 6 características importantes, ok? Vamos avançar aqui agora para as propriedades. Primeiro que a gente não deve misturar o que é característica com o que é propriedade, né? Característica é como o ar é. Propriedade é o que ele faz, o que ele exerce. Então, o ar ele tem 3 propriedades elementares, básicas e importantes, né? E isso faz com que ele defenda a superfície da Terra contra, sobretudo, excesso de radiação, né? É importante que a gente receba energia do Sol, isso é básico e essencial para a vida, mas o excesso pode realmente trazer problemas. Então, essa atuação do ar acaba sendo chave, né, assim como outros elementos, né, a água, mas é chave para o desenvolvimento de várias formas de vida na superfície, tá certo? Então vamos falar um pouquinho dessas propriedades, né? Absorção. Então, a atmosfera, né, ou seja, o ar e outros elementos disponíveis na atmosfera, eles promovem a absorção, ou seja, eles retêm, eles guardam, certo? Quando a gente fala de absorver, é guardar para si. Significa que não rebate de volta e nem deixa passar, né? Então, a absorção, essa capacidade de retenção, ela é promovida sobretudo pela parte mais alta da atmosfera. A gente está falando aí da estratosfera, que é onde se localiza o ozônio, né? A ozonosfera, a camada de ozônio. Então, o ozônio é um gás com grande capacidade de absorção. Ele reage com a radiação, sobretudo essa radiação vermelha, né, ultravioleta, essa nociva. Em contrapartida, ele aquece, ele libera calor, né? E isso ocorre, ao contrário do que muitos pensam, né, na parte mais alta, né, da atmosfera. Não tão alta assim, né, mas não é junto à superfície. A gente está falando aqui da estratosfera, né, uma camada aí que vai começar ali em torno de 15, 20 quilômetros e pode chegar a 70 quilômetros contadas a partir da superfície. Então, na parte superior da estratosfera, nós vamos encontrar uma subcamada, que é a ozonosfera, a camada de ozônio, e é ali onde nós temos a máxima absorção da radiação nociva do Sol, tá certo? Então, eu tenho um esqueminha aqui, né, que eu consegui achar na internet ali, que pode ajudar. Então, 100% da energia, né, que chega à atmosfera e que teria impacto sobre a superfície, né, apenas 51% efetivamente vai ser absorvida pela superfície. 6% disso vai ser refletida na atmosfera, a gente vai falar um pouquinho da reflexão. 20% nas nuvens, né, então a reflexão ali entre a atmosfera e nuvens, 26%. Tá? 19%, ou seja, quase 20% vai ser absorvida, que é o que a gente está falando agora, né? O ozônio é o grande elemento aí em termos de absorção, né?
e 4% vai ser refletida pela própria superfície, tá certo? Então, parte da energia fica presa na atmosfera, parte bate e volta, né, seja na atmosfera, seja na superfície, e metade, aproximadamente metade de toda a energia é o que efetivamente vai aquecer a superfície, tá certo? A reflexão é justamente essa capacidade de devolver para o espaço, né, refletir, né, bater e voltar, né, que a atmosfera promove. O nome disso é albedo, né, essa relação entre raios refletidos e raios incidentes é o que caracteriza o albedo, essa capacidade de reflexão. Alguns elementos têm maior capacidade de reflexão que outros. Quanto mais claro, quanto mais branco, quanto mais liso, né, quanto mais lisa for a superfície, maior o albedo que ela tem, né? Maior essa capacidade de reflexão. Até brinco, né, dizendo que os avós da gente estavam certos quando dizem, olha, coloca uma blusa branca, tá calor, né, essa blusa escura vai aquecer muito, vai esquentar muito. Né, os avós estão certos, à medida em que o albedo do claro, o albedo do branco é maior do que o albedo de uma roupa escura. Tá? Então, a roupa escura tende a absorver mais do que a roupa clara, e por isso a roupa clara acaba sendo mais adequada num dia quente. Tá? Então, essa capacidade de reflexão, né, é uma propriedade do ar importante e que precisa ser observada, né, e mantida dentro das proporções atuais. Né? Aí se discute muito, né, muitos cientistas falando de efeito estufa, aumento tanto da reflexão quanto da retenção de calor em função das emissões, né, de partículas sólidas resultantes de queimas de combustíveis fósseis, ou seja, uma série de discussões em cima desse desequilíbrio, né, nesse esqueminha, que precisam de atenção, né, precisam ser acompanhados por essas pessoas que respondem aí, né, pelo clima na Terra, né, para que as decisões possam ser tomadas. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, absorção, capacidade de prender, reflexão, capacidade de devolver, de refletir a energia, né? Difusão. Bom, então, à medida em que a energia que chegou, parte dela ficou presa, foi absorvida, parte dela refletiu, né, sofreu reflexão em função do albedo de cada elemento, topo de nuvem, partículas sólidas, a própria superfície, né, o gelo reflete bastante. Então, aquilo que vai passar e realmente ser absorvido pela superfície, ainda sofre uma difusão, ou seja, uma separação, um espalhamento. Essa energia ela vai atingir a superfície da Terra, mas não de uma forma focal, né? De uma forma, de uma forma pontual, direta. Ela vai difundir, ela vai se separar, atingindo de uma forma, né? Dessa forma. É uma área maior, mas com menor intensidade. Ou seja, essa energia ela é difundida antes de atingir a superfície, tá certo? Então, fechando aqui essas três propriedades, né, que são exercidas pelo ar: absorção, reflexão e difusão, uma espécie de filtragem promovida pela atmosfera, as horas, né, promovida pela atmosfera e que vai ajudar na defesa, né, da superfície em termos de radiação solar. Tá bom? Importante isso aqui. Não confundir, volto a frisar, as propriedades com as características. São 6 características, né? Lembrando lá, ó, o ar atmosférico ele é translúcido, inodoro, compressível, elástico, né? Uma mistura homogênea e estática, né? Não tem movimento. Propriedades, o que o ar faz: absorção, reflexão e difusão. Joia? Ok, vamos então fazer um pequeno exercício aqui para a gente massificar aqui o que a gente viu até agora, tá certo? Então vamos lá. A meteorologia aeronáutica, hoje está umas horas aí, tem obra. A meteorologia aeronáutica é o ramo da aeronomia, meteorologia pura, meteorologia aplicada ou climatologia. Dá uma pensada aí, ver o que você marcaria, né? Nada de muito complexo.
né? Então, meteorologia aeronáutica é um ramo da meteorologia aplicada, não é isso? Então, vamos lá. Meteorologia aeronáutica é um ramo da meteorologia aplicada à aviação, justamente para prover mais segurança e mais eficiência. Na aeronomia seria o estudo de camadas superiores, né, da atmosfera, então, sobretudo a partir da ionosfera, onde o impacto no clima, né, na superfície é menor, mas que há características importantes ali em termos de ionização, transmissão de energia e outras coisas, tá certo? A meteorologia pura, né, é o estudo, a compreensão, o entendimento, né, da meteorologia. Climatologia, né, como a gente falou, a climatologia ela tem um foco mais prolongado em termos de comportamento do clima, né, em determinadas regiões, seja o globo como um todo, sejam regiões menores, né? Então, essa preocupação a respeito das mudanças climáticas tem um objetivo diferente desses outros ramos que a gente analisou agora, tá certo? Então, meteorologia aeronáutica é um ramo da meteorologia aplicada. Ao nível do mar, o ar seco se compõe basicamente de, nós temos lá, nitrogênio, oxigênio e ozônio, né? O ozônio, ele não está dentro dessa composição básica aqui, né? E outra coisa, ele vai estar mais presente na alta atmosfera. Na verdade, o ozônio, quando encontrado nas camadas mais baixas, ele até exerce um certo perigo, né? Hélio, amônio e neônio, oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, argono, oxigênio e nitrogênio. Bom, a gente pode encontrar, tanto na alternativa Charlie quanto na delta, né, a gente pode encontrar essa composição na atmosfera mais baixa. Mas em função da composição do ar, né, que é aquilo que se busca aqui, eu colocaria aqui como mais correto a letra delta, né, argônio, oxigênio e nitrogênio. Ok? Então está aí argônio, oxigênio e nitrogênio dentro dessa composição básica do ar. 3. Qual dos itens abaixo não é considerado uma característica do ar? Lembram que a característica, né, como o ar quando a gente fala de reflexão, absorção, a gente está falando de propriedade. Então, translucidez, o ar é translúcido, isso é uma característica. Elasticidade, o ar é elástico, isso realmente é outra característica. Homogeneidade, o ar é homogêneo, também é uma característica. Reflexão, o ar promove, né? Mas não é uma característica, é uma propriedade, tá? Então, não é uma característica do ar, né? Essa questão da reflexão. Albedo está relacionado com qual das propriedades abaixo? Reflexão, absorção, insolação ou difusão. Então, o albedo é a capacidade que cada elemento tem de refletir a energia incidente sobre ele. Então, reflexão seria, né, a resposta correta. Absorção seria guardar. Insolação, só lembrando, né, é a energia que chega à superfície após todo esse processo de filtragem promovido pela atmosfera, né? Então, insolação é a energia que chega, e difusão seria esse espalhamento, né? Essa separação da energia que vai atingir a superfície. Então, albedo está relacionado com letra alfa, reflexão. Ok? Vamos lá. Bom, outros elementos presentes na atmosfera. Nós vamos encontrar aqui, né? Impurezas e vapor d'água. Lembrando que esses elementos não são componentes do ar, né? Eles estão juntos com o ar dentro da atmosfera, mas eles não compõem o ar. A impureza são partículas sólidas, né? São os litometeoros, eles atuam como núcleos de condensação, eles têm papel importante, né? Mas eles não fazem parte da composição do ar. Moram dentro da atmosfera, junto com o ar e junto com o vapor d'água. Ok? O mesmo se aplica ao vapor d'água. O vapor d'água também é um outro elemento, não é um componente do ar, mas está junto do ar dentro da atmosfera.
Então eu gosto de usar a frase impurezas e vapor d'água, né, são os elementos que estão presentes na atmosfera, mas eles não são componentes do ar. Eles estão presentes, mas não formam. Tá? É importante lembrar disso. Então vamos lá. As impurezas, né, como eu já estava descrevendo, né, são pequenas partículas que ficam em suspensão na atmosfera, podem ser poeiras, cinzas, né, ou até partículas vegetais e outras, que vão estar presentes em todo e qualquer ambiente, né? Por mais limpo que o ambiente seja, se não for filtrado, efetivamente, a gente vai ter partículas sólidas disponíveis sim, tá? E elas vão atuar, né? De que maneira? Elas vão ajudar, né, servindo como núcleo, como base, para que a água mude de estado. Então, você tem o vapor d'água disponível na atmosfera, você tem uma baixa temperatura, um excesso de umidade, um excesso de vapor, e para que essa água saia do estado gasoso e passe para o estado líquido, ela tem que entrar em contato com uma impureza. Caso isso não ocorra, essa mudança se torna bastante difícil. Tá? Então, eles servem de núcleo de condensação, servem de base para que a água mude de estado. Tá? Então, basicamente, é o que a gente tem que memorizar sobre as impurezas. Já o vapor d'água, aí sim, né, esse é um elemento que a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo a mais. Tá? Então já começa por essa frase, olha, sob o ponto de vista da meteorologia, o vapor d'água é o elemento mais importante, né? Então ele é o responsável por grande parte dos fenômenos meteorológicos. Então é interessante que a gente olhe para o vapor d'água, muito embora não vá enxergá-lo, né? Mas é importante que a gente entenda o vapor d'água como sendo o elemento mais importante quando a gente fala de meteorologia, tá certo? Bom, então vamos lá, o vapor d'água é água no estado gasoso que vai se encontrar em qualquer ambiente natural na superfície da Terra. Mesmo os desertos mais áridos vão ter um teor de vapor muito baixo, né, mas vão ter um teor de vapor disponível, ok? E o vapor d'água ele pode ocupar até 4% de qualquer ambiente, né, na natureza. Então, a variação da quantidade de vapor aí, ela iria nominalmente, né, mas na prática isso não vai acontecer, de 0 a 4%, quando a gente considera todo um volume de ar, né? Então, quando essa quantidade de vapor d'água é zero, né, quando a gente não tem vapor d'água no ambiente, a gente vai dizer que esse ar efetivamente é seco. Essa é uma condição não natural, né? Acho que a gente tem que saber aqui para, né, responder as questões teóricas aqui, sobretudo na ANAC. Tá? Então, o ar seco é aquele que tem 0% de vapor. O ar úmido, ou seja, existe vapor d'água, né, é aquele que tem mais que 0% de vapor e menos que 4%. Então, tem mais que 0%, menos que 4%, a gente chama esse ar de úmido. E quando a gente atinge essa condição de maior quantidade de vapor d'água no ambiente, ou seja, esse limite máximo, a gente diz que o ar está saturado. Então, ar saturado é aquele que tem 4% de vapor d'água no ambiente. Tá? Então, importante memorizar isso aí. Ar seco, 0. Ar úmido, entre 0 e 4, ou seja, mais que 0 e menos que 4. E ar saturado, 4% de vapor d'água. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do termo umidade relativa do ar, né? Que é quando a gente, de uma forma mais comercial, mais fácil de entender, né, a gente utiliza uma outra escala, uma outra forma de analisar essa quantidade de vapor. Mas por agora é interessante a gente falar em termos absolutos. Né? Quanto é possível a gente ter de vapor d'água aqui no ambiente? Máximo 4%. Quando a gente atinge isso, o ar ficou saturado. Tá? E o que ocorre se a gente mantiver uma fonte de vapor ali naquele ambiente? O exemplo disso é o banheiro, né? Quando no banheiro de casa você está tomando um banho muito quente, ou seja, onde a evaporação ela é constante, a quantidade de vapor ali vai aumentando, 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 até que chega um momento em que ela atinge esses 4%. Então o ar ficou saturado dentro do banheiro. Todo esse excesso, ou seja, tudo aquilo que vem além desses 4%, ele vai condensar, ou seja, ele vai sair do estado gasoso. Até então nós não
não estávamos conseguindo enxergar, né? E ele vai passar para o estado líquido. É nesse momento que o banheiro vai ficar todo embaçado. Então você vai ver que o espelho ficou todo, né, embaçado, o box blindex, o ladrilho, né, a cerâmica, as superfícies frias, né, pois elas facilitam essa mudança de estado, elas baixam a temperatura, promovendo a aceleração dessa condensação. Então essas superfícies elas vão efetivamente apresentar isso primeiro. Mas se você realmente mantém essa fonte aberta, ou seja, o chuveiro quente ligado, esse excesso de vapor vai formar um nevoeiro dentro do seu banheiro, né, que é justamente aquela água que estava no estado gasoso e que passou para o estado líquido, permitindo que você passasse a visualizar. Tá? Aquilo é água no estado líquido. Bom? Então, é assim que funciona o vapor. Na natureza, isso também ocorre, só que na natureza a gente não tem box blindex, espelho, né, cerâmica, para promover essa base para que haja a mudança de estado. Então, quem é que faz esse papel na natureza? Como a gente viu agora há pouco, são as impurezas, né, as partículas sólidas. Então, essa água no estado gasoso, né, disponível no ambiente, entra em contato com a partícula sólida e condensa, forma uma gota em torno dessa partícula. Então, essa gota vai servir de base para que o vapor faça essa mudança de estado. Tá? É assim que funciona. Essa outra frase aqui é interessante. O vapor d'água é o moderador térmico da atmosfera terrestre. Então, em ambientes mais úmidos, vai haver uma moderação. O que é moderar? Né? Se colocar no meio, né? Se colocar ali como um amenizador, um escudo, não deixando a coisa, né, ir muito para um lado e nem muito para o outro. Vou tentar explicar melhor. Então, por exemplo, num dia muito quente, né, de muita insolação, ou seja, muita energia do sol chegando à superfície, se você tem mais vapor d'água no ambiente, você aumenta, né, essa filtragem promovida pela atmosfera, ou seja, você aumenta a absorção, você aumenta a reflexão, você aumenta a própria difusão. Se você tem um ambiente com menos vapor d'água, né, mais próximo do seco, não seria uma condição natural, mas com uma umidade mais baixa, né, essa insolação ela chega mais facilmente à superfície, aquecendo mais, né, aquele ambiente. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, se você compara, né, o litoral com o sertão, com a Agreste, você percebe que as variações de temperatura no sertão acabam sendo muito maiores do que aqui no litoral, isso em função da falta de vapor d'água no ambiente. Né? O sertão tem uma umidade muito baixa, a energia, né, ela tramita mais facilmente nesse lugar. Então essa energia aquece mais a superfície durante o verão, durante o dia, fazendo com que as temperaturas cheguem a 42, 43 graus, em alguns lugares aqui do interior do estado. Né? Da mesma forma que no inverno, por falta de água no ambiente, você não tenha o efeito estufa, né, atuando tão eficientemente. Então, durante a noite, quando, né, a Terra vai fazer a sua irradiação, ou seja, ela vai liberar a energia que ela acumulou durante o dia, se você não tem vapor d'água disponível na atmosfera, essa energia dissipa muito mais rapidamente, fazendo com que a superfície fique fria mais rápido, né, e com mais intensidade. Tá certo? Então, se você tem vapor d'água, aqui no litoral, por exemplo, né, você vai ter, durante o dia, menos energia chegando à superfície, porque essa água vai ajudar a atmosfera, né, a filtrar essa energia, e durante a noite, esse vapor d'água disponível vai fazer com que a energia acumulada durante o dia fique mais tempo junto à superfície, né, dissipe com mais dificuldade, se demore mais a ser liberada para o espaço. Né, ela retém um pouco mais essa irradiação. Isso vai fazer com que a temperatura seja moderada, né? A temperatura ela não fique tão quente durante o dia e também não fique tão baixa durante a noite. Então a presença do vapor permite esse tipo de controle. Em lugares mais secos você vai ter temperaturas elevadas, né? Em dias mais quentes você vai chegar a temperaturas maiores. Da mesma forma que durante a noite você vai ter um resfriamento mais rápido da superfície. Tá?
Essa é a ideia, né? E essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é interessante a gente lembrar também, né? O que nós chamamos de amplitude térmica, né? Amplitude térmica seria a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Então, num lugar com pouco mais disponibilidade de vapor d'água, ou seja, num lugar mais úmido, a amplitude térmica tende a ser menor, porque não vai aquecer tanto, também não vai resfriar tanto. Então a diferença entre a temperatura máxima e a mínima acaba sendo menor, né? Aqui, por exemplo, dificilmente a gente passa de 34 graus, né? Da mesma forma que a mínima dificilmente baixa de 24. Então você fica ali com uma amplitude térmica de 10 graus, né? 24 a 34, né? No lugar mais seco, aqui mesmo no sertão, você chega, em alguns lugares você chega a 42 graus de máxima, né? E nesse mesmo ambiente, numa noite mais fria, você encontra 12 graus, né? A gente considerar aí o interior. 12 a 42, você tem 30 graus de amplitude térmica, né? Vejam a diferença. Enquanto no litoral você tem 10 graus de amplitude, no interior você pode chegar a 30 graus de variação térmica, né? Isso basicamente em função de ter ou não ter vapor d'água naquele ambiente, tá? Acho que ficou bem claro e a gente já pode avançar um pouquinho. Então, como eu já anunciei aí, né, a gente tem a Maju ajudando a gente. Então, a relação entre a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera e o limite máximo, que são os 4%, né, o máximo que pode ter de vapor d'água no ambiente, é o que nós chamamos de umidade relativa do ar, aquela forma mais comercial de falar. Então, por exemplo, se eu tenho 4% de vapor d'água no ambiente e o máximo possível que o ambiente comporta é 4%, então atingir o limite máximo, ou seja, eu tenho 100% de umidade relativa do ar. Tá? Se, como no exemplo aqui da tela, eu tenho 2% de vapor, né, de forma absoluta, e quando o máximo possível é 4, né, se eu tenho 2 de 4, eu tenho 50% de umidade relativa do ar. Então essa é a forma mais comum da gente encontrar, né, esse relato da quantidade de vapor no ambiente, certo? A umidade relativa do ar, a gente tem que frisar bem, a umidade relativa do ar, né, dentro dessa ponderação, né, de quantidade possível e quantidade real, a gente usa o termo umidade relativa do ar, né? A umidade relativa do ar vai de 0 a 100%. Já a quantidade de vapor d'água, ou seja, a quantidade absoluta de vapor no ambiente, vai de 0 a 4%. Então, quando a questão se refere a qual é a quantidade de ar, qual a quantidade de vapor d'água encontrada no ambiente saturado, né? Então, 4%, não seria 100%. Quando ele fala assim, um ambiente saturado apresenta quantos por cento de umidade relativa do ar? Então, a umidade relativa do ar, se está saturado, a gente tem que pensar em 100%. Então, tem que observar o termo, umidade relativa de 0 a 100, quantidade de vapor de 0 a 4%. Ok? Então, tá aí bem rapidinho, qual é o percentual máximo de vapor d'água na atmosfera, né? O percentual máximo de vapor, não falou em umidade relativa. Então, seria 4%, tá certo? 4% de vapor d'água seria o máximo possível, ok? Letra Charlie. Então, lembrando, 0% ele seria considerado seco, 4% saturado, né? Valores entre 0 e 4, ou seja, mais que 0 e menos que 4%, a gente chama o ar de úmido, né? 90% do tempo ele está dessa maneira, tá ok? A quantidade de umidade relativa, né, ideal para a gente seria acima de 60% a 65%, para a gente manter uma condição boa aí de saúde, né? Abaixo disso, é comum a gente, né, encontrar pessoas com alergia, com rinites, né, com outros tipos de problemas respiratórios. Então, a gente precisa estar sempre, né, atento para essa variação da quantidade de vapor na atmosfera e os efeitos, né, que isso promove na saúde, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui. Então, só lembrando, o elemento principal em termos de meteorologia, né, é o vapor d'água, tá certo? O vapor d'água também é conhecido como moderador térmico da atmosfera,
questões importantes, né, que podem ser cobradas em prova da ANAC. Bom, vamos entrar agora pelo assunto camadas da atmosfera. Só lembrando que essa distribuição aqui ela é aquela defendida pela ANAC, né? A gente vai encontrar aí na literatura outras formas de se dividir isso, tá? Termosfera, mesosfera e outras divisões, né? Mas dentro do que se propõe aqui a meteorologia aeronáutica, essa é a divisão difundida aí pela ANAC. Então a gente vai analisar a partir da superfície, ou seja, a partir da Terra, né? A troposfera, a tropopausa, a estratosfera, ionosfera e iososfera. A troposfera seria a camada mais próxima à superfície, né, aquela que está em contato com a superfície. A tropopausa é uma camada fina ali, em torno de 3 km. Faz a transição entre a troposfera e a estratosfera. Né? Depois nós temos a estratosfera, que já é considerada desculpe, a alta atmosfera. A ionosfera e na sequência a exosfera, que é a última camada, tá? A gente vai analisar uma a uma. Esse desenho aí, ele não representa em termos proporcionais, né, essa relação entre a Terra e a atmosfera, tá? É um desenho comum da gente encontrar, mas ele coloca aí de forma exagerada, né, o tamanho da atmosfera com relação à Terra, tá? Para vocês terem uma ideia, a exosfera ela é considerada até 1.000 km da superfície. A Terra tem mais de 44.000 km de circunferência. Então, é uma coisa realmente que está totalmente fora de proporção, mas que facilita a visualização. Tá? Então, vamos lá. Troposfera. Bom, essa é a primeira camada, né? Aquela camada que está junto da superfície e é a mais ativa, que tem todos os fenômenos importantes para a nossa atividade. Ela vai se estender aí entre 9 e 19 quilômetros, se a gente considerar o polo, né? Porque a atmosfera também é achatada nos polos, assim como a própria Terra, e até 19 quilômetros, se a gente considerar aí a linha do Equador. Tá? Ela vai variar aí em termos de tamanho, né? De 9 a 19 quilômetros, e ela abriga aí todos os fenômenos que impactam na nossa atividade, né, de uma forma mais direta. Então, é onde tem turbulência, né, em função das correntes ascendentes e descendentes, é onde nós vamos encontrar vento, o vento que vai interferir nas atividades de pouso e decolagem, nevoeiro, névoa e todos os outros fenômenos que possam, de alguma forma, impactar, tá bom? Então, para efeito de ANAC, a gente tem que memorizar duas coisas importantes. Justamente a camada mais ativa, aquela que tem mais atividade meteorológica, porque ela, em contato com a superfície, né, ela tem mais umidade, né, ela recebe mais energia, né, mais aquecimento, e também é onde nós encontramos o gradiente térmico positivo. Tá? Coloquei o aviãozinho aí fazendo uma manobra para ficar bonitinho para vocês, né? O gradiente térmico positivo, que é justamente essa variação de temperatura, né, em função da altitude na proporção de 2 graus para cada 1000 pés. Ou seja, se você sobe 1000 pés, a temperatura baixa 2 graus. Tá? Coloquei também a proporção em metros ali, 0,65 graus para cada 100 metros, que é basicamente a mesma variação, mudando aí a referência, né, pés ou metros, tá certo? Então, para cada 1000 pés que você sobe, né, a temperatura baixaria 2 graus. Ou para cada 1000 pés que você desce, a temperatura aumentaria 2 graus. Coloquei um exercício aqui, não está muito fácil de enxergar, mas vamos lá. Só para a gente entender isso aí na prática, né? Então você está aqui na superfície, ó, a 32 graus. Se essa aeronave sobe 6.000 pés, 6.000 pés, qual seria a temperatura lá em cima? Bom, se a cada 1000 pés subindo a gente vai perder 2 graus, né? Subindo 6.000 pés, nós vamos perder 12, não é isso? 1000 a cada 1000, 2. Né? Então 6.000, 6 vezes 2, 12. Né? 32 menos 12, eu devo encontrar lá em cima, a 6.000 pés, a temperatura de 20 graus. 32 menos 12, ok? Ficou tranquilo ou não? Só rapidinho. Eu tenho 32 graus no chão, a superfície, ao nível do mar, vou subir para 6.000 pés.
né? Para cada 1000 pés vai cair 2. Então 32 subir 1000 vai cair para 30. Vou subir mais 1000 vai cair para 28. Vou subir para 1000, para 3000, né? Já vai cair 6, ou seja, vai cair para 26. Assim vai. Então 6.000, 6.000, 6 vezes 2, 12. Vai cair 12 graus. 32 menos 12 graus, eu vou encontrar 20 graus lá a 6.000 pés. Ok? Só para relembrar aí um dos muitos exemplos que a gente deu em sala, tá? Qualquer dificuldade aí, vocês mandem para mim que eu resolvo para vocês aí dentro daquilo que eu consegui fazer. Beleza? A ANAC costuma ser direta nisso aí, ela não costuma fazer problemas não, ela vai colocar lá, né? Qual é a relação dentro do gradiente térmico padrão, né? Ou seja, a variação térmica na troposfera, o gradiente térmico padrão, né? Ela vai fazer ali vai montar ali um enunciado e vai perguntar para vocês que relação é essa. Então o gradiente térmico padrão dentro da troposfera é de 2 graus para cada 1000 pés, tá? Se considerar subindo, menos 2 graus para cada 1000 pés. Beleza? Bom, a camada seguinte é a tropopausa. A tropopausa é uma camada relativamente simples de entender, né? Uma camada de transição entre a troposfera e a tropopausa, né? E ali, como característica, né, a única informação que nós temos é justamente a isotermia, né? Iso, mesma, né? Mesma, igual, isotermia, temperatura. Então nós vamos ter a mesma temperatura dentro dessa camada. Ou seja, não tem variação em função da mudança de altitude, enquanto dentro da tropopausa, tá certo? O gradiente térmico é nulo, é zero, tá? Então subiu 1000 pés, mantém a mesma temperatura. Desceu 1000 pés, mantém a mesma temperatura. A temperatura padrão dentro da tropopausa é de menos 56 graus e meio. Está falando aqui de atmosfera ISA padrão, a gente ainda vai falar sobre isso, mas já para adiantar, né, a temperatura média aqui, padrão, é de menos 56 graus e meio dentro da nossa tropopausa. Então lembrando, né, o que é importante a gente ter aqui, que a tropopausa ela é isotérmica, tá? Camada seguinte, estratosfera. Essa é uma camada que eu acho muito legal. Ela tem duas informações assim importantes, né, para a gente memorizar aqui para a ANAC. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Ela vai se estender ali de cerca de 20 km, né, considerando troposfera mais tropopausa, até cerca de 70 km contados da superfície. Ok? E ela tem duas coisas importantes. Primeiro é que ela abriga a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, a ozonosfera, está dentro da estratosfera. E por isso, né, o ozônio ele é o cara da radiação, né, da filtragem da radiação. Como ele pertence à estratosfera, a estratosfera ganha o título aí de camada que mais filtra a radiação, tá? Sobretudo essa radiação, nociva, né? Ultravioleta, essa radiação na faixa vermelha ali, tá certo? Filtragem máxima da radiação solar, isso em função da presença do ozônio. E é onde também nós temos o início da difusão da luz do Sol, né? Então, a luz do Sol, né, que vem em direção à superfície, ela passa pelo espaço, né, originalmente branca, passa pela exosfera, pela ionosfera, não sofre nenhum tipo de efeito. Quando ela chega na estratosfera, ela já encontra uma certa densidade e a partir dali nós temos esse efeito prisma, né, que é justamente essa separação dos feixes de luz, né? E aí é como se fosse um grande arco-íris a partir dali para baixo. Mas a gente vai conseguir, né, identificar com mais facilidade essa faixa, né, que nos passam aí a cor azul, né? Então, na realidade, todas as cores estão lá, mas a gente vai enxergar com mais facilidade, né, a cor azul, tá certo? Isso ocorre a partir da estratosfera, ou seja, uma difusão, uma separação dessa luz branca, né, em todas as cores do arco-íris, predominando ali para efeito de visualização a luz azul, ok?
Na prática, né, da superfície até a estratosfera, a gente está falando aí de 60, 70 quilômetros, nós vamos ter o céu, né, como nós temos aí, o céu azul, bonitinho, né? A partir daí a gente já não vai ter céu azul, a gente vai encontrar ali um ambiente já de espaço, né, o céu escurecido, entre, né, já do azul para o preto, nos dando aí o recado que a gente está realmente, né, se aproximando aí do espaço. A gente está falando, minha gente, aí de 70 quilômetros da superfície, tá? Quando a gente fala de espaço, a gente imagina uma coisa assim tão longe, né? Mas 70 quilômetros é algo muito próximo, né? Muito perto. Então, ao invés de andar 70 quilômetros na superfície, a gente andar para cima, a gente já começa a encontrar esse ambiente, tá? Então, memorizando, né? A estratosfera, ela marca, né, o local, a camada onde nós temos a filtragem máxima da radiação e também marca o início da difusão da luz, né? A gente está falando das características da camada estratosfera. Bom, vamos para a próxima camada, a ionosfera, né? É uma camada interessante. A ionosfera, ela não filtra luz, então a gente já vai encontrar um ambiente diferente, tá certo? Ela não difunde luz, né? A gente não vai ter céu azul, né, dentro da ionosfera. Na realidade, o ambiente ele se assemelha mais realmente a um ambiente de espaço. A gente já vai encontrar ali a fixação de alguns satélites, né, a cerca de 100 km da superfície, 110 km. É um ambiente que é aproveitado aí pelas empresas, né, sobretudo aquelas de telecomunicações, aproveitando a questão da ionização, ou seja, da disponibilidade de íons nessa camada. E para efeito da aeronáutica, né, ou seja, para efeito do estudo, né, da meteorologia aeronáutica, né, a gente tem que lembrar que essa camada marca o início da filtragem seletiva da radiação solar, ou seja, a radiação que vem do Sol, ela começa a ser filtrada em pequena escala na ionosfera, dentro da ionosfera, tá certo? E essa filtragem se intensifica e será máxima na estratosfera, tá certo? A estratosfera é a camada que mais marca, mas não é na estratosfera que começa, né? Na estratosfera começa a difusão da luz. O início da filtragem seletiva da radiação ocorre dentro da ionosfera, tá? Essa é a questão que a gente tem que lembrar aqui para a ANAC. Camada que marca o início da filtragem seletiva da radiação solar. Ok? Tá aí. Câmbio. Vamos nessa. É a zoada da obra aí. E por fim, né, a nossa camada, a exosfera, né, que Silva Filho chama de exosfera. Eu não poderia dar uma aula inteira sem falar o nome dele, né? Exosfera, né, meu amigo, turbilhonamento do ar, né? Não vou falar por causa do ar, né? A nossa exosfera é a última camada, a camada limite. Ela não filtra a radiação, muito menos promove luz, né? Dentro da exosfera você já vai realmente se sentir no espaço. Está delimitada ali nominalmente entre 500 km e 1.000 km a partir da superfície, tá? E ela marca aí a fronteira, né, entre o espaço e a própria atmosfera. Não tem densidade suficiente para influenciar de uma forma direta no clima, ok? Então, é uma camada que interfere pouco, né, no que acontece aqui na superfície, ok? A maioria dos livros, né, a maioria dos autores não consideram uma atmosfera que se estenda até 1.000 km. Mas para atender ao nosso programa ANAC, é bom a gente lembrar disso aí, tá? A exosfera é a última camada, é a camada limite, né, que faz fronteira entre a atmosfera e o próprio espaço. Ela não filtra radiação, ela não difunde luz, tá? É uma camada, em termos de atuação no clima, que praticamente inerte. Ok? Câmbio.
Bom, aí a gente faz aqui algumas questões referentes ao assunto, né, para massificar. Vamos lá. Camada onde ocorre a isotermia, né? A isotermia é a característica básica, né, principal da nossa querida tropopausa, né? Tropopausa isotérmica. A troposfera é a primeira camada, é onde nós temos o gradiente térmico positivo, é onde também nós temos a ocorrência dos principais fenômenos, né, que são importantes para a aviação, é onde 99% dos voos ocorrem, voos comerciais, todos dentro da troposfera. A tropopausa nós temos a isotermia, né, respondendo a questão. A ionosfera marca o início da filtragem da radiação, e a exosfera é a camada limite, né, entre a atmosfera e o espaço. Questão 7, camada que abriga a maior parte dos gases atmosféricos, né? A gente não abordou isso diretamente, mas cerca de 80%, tem livro que fala em 85% dos gases, se acumulam dentro da nossa troposfera, ou seja, dentro dessa primeira camada, uma camada bem densa, né, que abriga grande parte dos gases que compõem aí a atmosfera, até 85%, né? As outras camadas elas têm quantidade muito menor de gases, né? São muito mais rarefeitas, tá certo? Então a troposfera é a camada que abriga a maior parte dos gases. 8. Camada de maior atividade dos fenômenos atmosféricos, ou seja, onde nós temos mais atividade, acabei de falar, é a troposfera também, né? 9. Camada que marca o início da difusão da luz. Então, a difusão da luz começa a ocorrer a partir da nossa estratosfera, a história do céu azul, né? Então, a estratosfera marca o início da difusão da luz. Camada que abriga a camada de ozônio, ou seja, onde está o ozônio? O ozônio está dentro da estratosfera, tá? Por isso, voltando aqui na 10, né? Por isso a estratosfera é a camada de maior capacidade de retenção de radiação, né? Aquela propriedade importante para nós. Camada onde se dá o início da filtragem seletiva da radiação. Então, embora a estratosfera seja a camada que mais filtra, né, esse efeito começa a acontecer ainda na ionosfera, não é isso? Olha lá, ionosfera. Bom, acho que foi um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas interessante, né? Afinal de contas, aqui a gente revisou uma aula inteira, né? Aquilo que a gente faz em 3 horas na sala de aula, né? Ali interagindo com o aluno, trocando exemplos, tirando dúvidas. Aqui a gente repassou tudo em um tempo menor, mas mesmo assim um pouco extenso. Aí eu vou pausar aqui, a gente vai ter aí vou divulgar esse vídeo, e aí eu retorno, tá, ok? Com a sequência dos conteúdos, para ajudar vocês aí nesse estudo da meteorologia, tá bom? Espero que sirva, que ajude, né? E que entendam isso aí como mais uma atitude da escola, no sentido aí de mantê-los firmes, tá, no projeto se tornarem comissários de voo, tá? Só alguns recados rápidos. A gente está disponibilizando, né, o Braga Academy para aqueles que quiserem revisar pelo portal dele todos esses conteúdos. A gente também publicou no site da nave, né, um sisteminha de elaboração e correção de provas para que vocês se testem à vontade. São 6.000 questões, mais de 6.000 questões disponíveis, tá? E nós solicitamos à ANAC uma autorização para fazermos, né, via EAD, né, algumas disciplinas para dar andamento ao curso, tá? Complementar a parte teórica do curso de forma à distância, tá? Já montamos a plataforma, já gravamos muitas aulas, temos as provas já publicadas. A ideia é, se eles autorizarem, a gente disponibilizar isso ainda esse mês, tá bom?
Grande abraço para todo mundo, estou com saudades de vocês, né? Uma escola sem aluno, sem aula, sem professor, não existe. A gente está aqui com o coração apertado, né? Por não estar ali dentro da nave. Mas é isso, a gente não pode deixar, né, se abater na primeira dificuldade, né? Algumas dificuldades vão acontecer aí ao longo desse caminho e a gente vai ter que estar forte para superar. Beleza? Beijão, até logo, se Deus quiser. Abraço.